E quero chamar aqui agora no palco Leandro Tisato e Vânia Moreira. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Tudo Tudo bem bom, com Wagner? vocês? Excelente, Leandro. Tudo bem, Prazer Wagner? estar Excelente, aqui, viu? Vânia. Prazer Então, é todo nosso. Para começar, quero deixar aberto aqui para cada um de vocês falar. Primeiro a Vânia. Quem é Vânia Moreira? Fala pra gente, Vânia. pois é. Eu sou Vânia Moreira, trabalho na Queiros, sou líder de hiperautomação na Queiros. Eu já posso colocar aqui a apresentação, que tem um pouco do nosso background? Pode colocar, pode colocar. Pode colocar que eu faço o seguinte: como vocês têm o slide já para mostrar, vocês já começam a se apresentar e já pode tocar com a apresentação direto, tá? Legal. Combinado? Assim que aparecer para mim aqui, eu já coloco na tela. Mas antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade. Maravilha! Nós que agradecemos o convite. Aí tá chegando aqui. Coloca no modo apresentação. Já tá no modo apresentação. Aí. Está visualizando? Ma... Tá. É só clica na tarja branca. Tem um ocultar aí na tarjinha branca, tá vendo? Ah, sim, sim. Aí. Então é o Perfeito. seguinte, ó. O palco é de vocês. Se apresentem. No final eu volto aqui com as perguntas. Muito bem, Wagner, muito obrigada. Por enquanto, muito obrigada pela oportunidade. Maravilha. Bom, sou Vânia Moreira, trabalho já há bastante tempo na área de TI, tenho mais de 30 anos de experiência nesse mercado e hoje estou como líder de hiperautomação na Queiros. Como hiperautomação, aí trabalhando com RPAs, com Generative AI, com Power Platform e mais tecnologias de automação. Sempre com foco em melhoria de processos, né, para trazer eficiência, escalabilidade e geração de valor para os nossos clientes. Vamos trabalhar aqui mostrando um pouco dessas informações, né, das nossas experiências nesse tempo de trabalho aqui dentro da Queiros, mas não só na Queiros, uma experiência acumulada aí de quase 10 anos trabalhando só diretamente com automação. E agora, claro, né, tirando todo proveito aí da Generative AI e de outras tecnologias emergentes. É um prazer enorme estar aqui. Você, Leandro? Vamos lá. Pessoal, um prazer também estar aqui compartilhando um pouquinho aqui da nossa experiência, poder trocar um pouquinho com as perguntas também, fantástico, tá? Um pouquinho do meu background, né? Até é engraçado, né? Como é que tem um engenheiro agrônomo na tecnologia, né? Mas todo mundo sabe que o Brasil é agro e tem muita oportunidade de digitalização, transformação digital, automação e analytics nesse ambiente, né? Então foi aí que eu aprendi, fui inserido no ambiente de tecnologia, sempre gostei muito. Tenho 2 MBAs, tanto em administração quanto em Big Data, então sou um cara de código, tenho diversas certificações, aí algumas principais. E pode passar, Vânia, por gentileza? Atualmente, atuo como gerente de contas na Queiros, tá? Então, tenho uma experiência grande de negócio, trabalhei em diversas empresas, segmento de logística, sucro energético, papel e celulose, mineração, também atuando em consultoria de uma maneira mais transversal, em empresas de meio de pagamento e tecnologia, de logtechs. Tá? Então, em todas essas a gente teve oportunidade de ter interfaces com soluções de digital, de data, de hiperautomação, de RPA, né? E hoje busco trazer toda essa expertise que a gente teve aí de vivência com o conhecimento da Queiros para gerar valor para os nossos clientes, tá? Pode passar, Vânia, por favor. Prometo que eu vou ser breve, vou falar um pouquinho da Queiros, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que tem por trás, tá? Do que a gente tem feito, tá? A Queiros é uma empresa multinacional francesa, tá? Ela está no Brasil já há mais de 20 anos, tem 29 anos de vida, tá? Estamos em 27 países. E o que isso é importante, né? É uma empresa que ela está no nível global, então existe muita troca. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o time da Holanda para falar de um projeto de transformação digital de, de uma empresa que produz sementes lá na Holanda, tá? E também produz globalmente. Então, esse tipo de troca é muito constante. Então, a gente se ajuda em cases, em soluções. Então, traz um background muito importante para a companhia. Além disso, a gente consegue atender os clientes em diversos idiomas, em diversos fusos. Pode passar, Vânia, por favor. Temos atualmente mais de 5 mil clientes em
N segmentos, o agro, como eu já disse um pouquinho, mas também telecom, farma, indústria, varejo, até governo, finanças, CPG. Então, é um conhecimento transversal muito bacana, inclusive, porque quem já trabalhou com diversos segmentos sabe que tem certas visões que são muito travadas naquilo, o pessoal não consegue enxergar muito o que vem de outros segmentos. Por exemplo, o chatbot, que é muito comum em e-commerce, em varejo, nem sempre é utilizado em outros segmentos. E a gente ajuda os clientes nisso. Aqui um pouquinho dos nossos clientes, né, da nossa carteira, dos mais recentes. É muito orgulho ter todos esses logos aqui. Pode passar, Vânia, por favor. Uma coisa super bacana da Keiros, tá, pessoal? Acho que pode avançar, deu algum probleminha na animação, mas o principal, assim, o que a Keiros faz? Ela ajuda em 3 grandes pilares. Na orientação do cliente, a recomendação, um assessment, um planejamento, na execução propriamente dita e na sustentação. Então a gente consegue pegar desde o começo de quando você está desenhando o processo até implementar e sustentar, manter aquilo ativo. A Keiros entrega diversos serviços na camada de engenharia de dados e arquitetura, governança de dados, que é um tema muito recente, muito ativo, né? Não é recente, mas é muito ativo. Temos membros ativos no Dama, inclusive, em Data Analytics, tá? Seja em Data Storytelling ou até em governança de reportings, que é muito importante também. No centro do nosso portfólio está a inteligência artificial e dentro dele está a hiperautomação. Tá? Então a gente vai desde o caso mais simples, letramento, até trazer casos de uso, construir cenários de expansão, de governança. Temos uma frente específica de EPM, de planejamento, de controles e custos, e também a frente de digital, que para mim é a frente que conecta tudo que a gente está falando aqui atrás, né? Porque não adianta eu fazer um modelo de automação ou ter N automações se eu não consigo transformar essa jornada do cliente com valor, fazer com que aquilo seja fluido para ele, né? Então, como consumir informações importantes para construir isso, como diminuir o atrito que eu tenho com esse cliente, como é que eu aumento as superfícies de contato e garanto com que ele tenha o máximo de valor agregado nessa interface. Então, muito disso está em digital, tá? Pode passar, Vânia, por favor. A Keiros é uma empresa agnóstica, então a gente não tem obrigação e nem parceria ao ponto de ter que vender uma solução X, Y ou Z para os nossos clientes, tá? Nós trabalhamos dentro das stacks que os clientes precisam, se eles precisam definir qual stack, a gente os ajuda a fazer o software selection ou a definição da arquitetura em si da maneira mais flexível e agnóstica e olhando os diversos aspectos que cada cliente tem, tá? Temos profissionais certificados em todos esses partners que estão aí, tá aí, a gente tem campanhas internas semestrais de reciclagem e incentivos de certificação, então é uma empresa que busca muito ter nível de serviço, nível de qualidade no que faz, tá? E em parceria com essas empresas. Pode passar, Vânia, por gentileza. E, assim, fechando um pouco, porque a Keiros, né? A Keiros, ela busca trazer visão sistêmica do que a gente faz, a gente não simplesmente entra, faz o projeto, mas a gente entende o cenário do cliente, entende a realidade, a gente constrói parcerias de longo prazo, tá? Temos experiência comprovada em diversos segmentos, como já mostramos um pouquinho aqui. No final, a Vânia vai trazer alguns cases muito bacanas, inclusive, em que a gente vai dividir um pouquinho mais isso com vocês, tá? Buscamos sempre fazer entrega rápida de valor, temos uma metodologia específica em que ela busca misturar o ágil também com metodologia tradicional para que a gente possa gerar valor nos incrementos sem perder visão de médio e longo prazo e garantir a satisfação do stakeholder. Buscamos sempre nos projetos gerar valor para a área de negócio, dar autonomia para eles, não criar um vínculo que seja, cara, agora eu dependo da Keiros para tudo, não é esse o objetivo. E, como a gente falou, a empresa está global, só que a gente tem business locais, a gente tem atenção ao que acontece no Brasil. Então, nós temos especialistas que sabem exatamente o que acontece em cada um dos lugares, em cada uma das geografias e business dos locais. Para encerrar, é o último slide, tá, pessoal? Um pouquinho sobre ESG, tá? A Keiros por ser uma empresa europeia, ela tem certificação ESG. Em 2024 a gente obteve certificação prata, inclusive na EcoVadis. Desde 2011 estamos nessa jornada, já somos signatários do Pacto Global da ONU. Então, é o ESG de verdade, assim, não aquele ESG para estar no papel. Ele é realmente praticado, incentivado, é sempre um desafio. Temos comitês para trabalhar nisso. Então, acreditamos nisso, sim, como
uma geração de valor para a companhia, tá? Pode passar, Vânia, por favor. Agora eu passo a palavra para a nossa colega Vânia, que com certeza aqui vai trazer muito conteúdo bacana para vocês, tá? Vânia, estou à disposição para o que você achar que eu posso contribuir também na discussão. A gente já desenvolveu muita coisa junto nessa jornada aqui na Queiros com os nossos clientes, né? Então, por favor. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada por contextualizar a Queiros, né? Essa empresa tão grande. Bom, vou falar para vocês, então, do que a gente veio aqui, né? Falar sobre conceitos de hiperautomação. E como a gente pode, então, utilizar essa tecnologia, essa abordagem para obter os melhores valores aí, especialmente no trato com processos. Quando eu falo de hiperautomação, eu estou querendo ampliar o leque, né? A gente sai um pouco somente do RPA, mas, claro, hiperautomação abrange RPA, sim. Mas agora, cada vez mais, com inteligência artificial e machine learning e muito mais outras tecnologias dentro disso. Então, o que nós tivemos? Ampliou o nosso leque de oportunidades de atuação e de trazer valor ao cliente. No decorrer dessa apresentação, eu vou tentar explicar cada um dos pontos que a gente trabalha dentro desse leque aberto e amplo. Possibilidades, então, de soluções com hiperautomação. RPA, claro, está implícito nisso. Mas agora, cada vez mais agentes de IA. Né? A gente está, então, fazendo automação de tarefas complexas com agentes de IA, que são sistemas inteligentes e autônomos, têm capacidade de aprendizado contínuo, pode tomar decisões de forma proativa, é escalável, enfim, vocês já ouviram várias outras apresentações sobre agente. 2025 é o ano do agente de IA e a gente está tendo bastante efetividade, bastante sucesso em utilizar os agentes. Chatbots inteligentes, também, para fazer o atendimento especificamente, 24/7, integrado, claro, com sistemas, com RPs, com CRMs, através de APIs, integração multicanal com WhatsApp, com outras redes sociais e até mesmo por voz. Personalização do atendimento, né? Permite a gente fazer uma personalização para atender e escalonar inteligentemente para um ser humano quando cabível. O uso de chatbots está cada vez mais ampliado dentro das nossas propostas. O mercado tem nos procurado, pedindo agentes e chatbots, que se complementam, vamos dizer assim. Claro, o uso da IA generativa cada vez mais, não somente dentro desses elementos de agentes e chatbots, mas também para leitura e interpretação de documentos complexos, para busca contextual inteligente, identificação de padrões e anomalias, de classificação de textos, tem muitos outros cases que a gente tem utilizado a IA generativa com bastante efetividade. E workflows integrados. Como eu disse no início, e vou falar vários momentos aqui, nossa abordagem é bastante focada em processo. E o workflow permite a fluidez e transparência para um processo. Ele permite fazer a gestão de um processo como um todo. Ele permite, então, que sejam estabelecidos SLAs e escalonamento entre as etapas do fluxo, né, do workflow, com follow-ups automáticos para notificar as pessoas, alertas automáticos para lembrar as pessoas que têm que cumprir uma etapa do processo. Não menos que isso, também outras oportunidades que a gente tem aí recebido demanda de nossos clientes e atuado com bastante efetividade. Por exemplo, a criação de portais inteligentes. Mas portais não é hiperautomação. Num contexto de leque aberto, em que a gente está focado em trazer o ganho para o cliente, seja onde ele precisa, um portal inteligente soma demais, porque ele pode ter, claro, um controle totalmente diferenciado, acessado por perfil distintos, totalmente integrado, funciona como repositório centralizado. A gente tem encontrado ainda bastante cliente grandes, utilizando repositórios em planilhas ainda. Nada contra planilha, gente, eu sou uma fã do Excel, mas um repositório centralizado, numa base de dados estruturada, permite uma série de outros recursos, inclusive analytics, né? Então, a gente tem encontrado bastante, tem oferecido bastante portais. E também aplicativos inteligentes integrados, uma modalidade para campo, a gente trabalha bastante com agro, não somente agro, mas o agro demanda bastante aplicativos como esses, até mesmo com funcionalidades semi-offline. Muitas vezes, dentro desse Brasil imenso, o sinal de internet, ainda apesar de Starlink, nem sempre chega.
E é importante registrar a jornada, registrar o acontecimento na posição em que está em campo a pessoa, o processo acontecendo, mas registrar e depois conectar e levar isso para o repositório centralizado. Então, cada vez mais, inclusive com transcrição de voz, o que ajuda bastante. E claro, IA explicável e governança. Nós temos uma preocupação bastante grande em trazer transparência nas decisões automatizadas, em explicar exatamente o que é que foi automatizado, por que foi tomada aquela decisão, permitir a auditabilidade dos processos, e ter uma aderência regulatória também, e traz uma confiança muito grande no uso da IA, para não ficar totalmente no obscuro. Então, a governança dentro dessa, a governança de IA, nós temos uma preocupação bastante grande em atender e oferecer isso para os nossos clientes. Trago aqui também o conceito de Digital Twins. Tivemos aí projetos de Digital Twins, em que a gente permite fazer uma simulação digital dos fluxos. São muito mais do que esses. Os benefícios da abordagem de hiperautomação é percebido de diversas formas. Claro, o principal deles, né, o principal motivador que os diretores, que os CEOs, né, que o C-Level nos procuram, são em primeiro lugar, como redução de custo operacional. Porque ao eliminar atividades repetitivas e manuseio, você tem um ganho muito grande de produtividade no processamento de dados e informações. Então, o aumento da produtividade destrava a capacidade do trabalho das pessoas, permitindo que elas trabalhem mais analiticamente, que atuem em atividades mais estratégicas da empresa. Acurácia elevada. Processos altamente homologados, bem feitos, eles vão tornar zero a possibilidade de falhas e de erros dentro do manuseio das informações. Isso tudo acaba trazendo melhor experiência para o cliente. O atendimento é mais rápido, mais assertivo, sem falhas. E a escalabilidade dos processos também é outro ponto que a gente tem observado bastante ganho dentro dessas automações. Aquele pedacinho da automação pode ser utilizado por outros processos. E aí isso cai grandemente dentro do custo, proporcionalmente, tem uma redução de custos para os próximos processos que vão utilizar o mesmo agente. E alto ROI, né? O retorno sobre investimento é rápido, mensurável e quase garantido. Eu estou dizendo quase aqui, gente, porque não é mágica, né? A gente precisa também, para fazer esse cálculo de ROI, de uma série de medições, e a gente se preocupa bastante em oferecer essa visão de uma projeção de ROI para os nossos clientes, para ajudar nessa tomada de decisão. Acho que complementando aqui... Pode, por favor. Complementando aqui, né, pessoal, os benefícios, assim, muita gente aqui que já trabalha com automação, com RPA, hiperautomação, isso aqui é um pouco chovendo molhado, né, mas um ponto super importante nesse de escalabilidade, muitos clientes que a gente tem encontrado não é só custo mais. Tem empresas que estão dobrando a sua capacidade produtiva, ou estão construindo novas fábricas. E o processo que hoje é conduzido por humanos, ou feito manualmente em alguns processos, seja com workflow, que a gente vai atender com workflow, com a plataforma, com o aplicativo, o que quer que seja, ele não se torna mais sustentável do ponto de vista do negócio mesmo, né? A alta dependência de uma pessoa que às vezes está numa região de fronteira, que às vezes pede demissão por uma diferença muito pequena de salário, você compromete, expõe um processo crítico da companhia por causa disso, a dificuldade de encontrar mesmo pessoas que queiram fazer esse tipo de trabalho, que é mais operacional também, ela justifica muito esses projetos, tá? Então a gente busca fazer esse raio-x também, entender, cara, onde é que o bicho tá pegando, ou ele pode pegar, do ponto de vista do seu potencial mesmo de tornar o processo fluido. Muito bem. É isso mesmo, Leandro. Muito obrigada por sua contribuição. E é isso, a gente observa que tem muito mais do que esses benefícios pontuados aqui. Aqui eu trouxe apenas 6 itens para não me alongar tanto, mas a gente sabe que tem bastante ganho. Depois que a empresa começa e assume e adota um processo e deu muito certo, ela se torna, na verdade, dependente de novos processos, né? Isso inicia uma esteira longa de automação dentro das empresas, e a gente trabalha para atender essa esteira de automação de uma forma bastante eficiente. Algum ponto adicional, Leandro? Não. Bom, vou falar então como que a Kairos, então, aborda, né, a hiperautomação. Como é o nosso portfólio de serviços para a hiperautomação?
A gente trabalha com 3 frentes específicas. No primeiro momento, a consultoria estratégica, onde a gente faz assessment dos processos, vou falar um pouco mais sobre esses pontos. A gente avalia a maturidade da companhia, da empresa em automação. A gente pode trabalhar também fazendo software selection. E a gente pode atuar diretamente no processo para automação direta. Muitas vezes a empresa já sabe onde é que dói, né? Qual é a dor que ela quer solucionar. Então, a gente também pode atuar diretamente oferecendo soluções para RPA, para IA generativa, ou outras, cognitiva, ou outro tipo. Chatbots, agentes de IA, workflows inteligentes, e muito mais do que esses itens aqui, mas essa frente são os pontos que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje. E, claro, tudo isso que a gente está oferecendo para o cliente, a gente sustenta e evolui. Nós temos aí uma estrutura toda para MS, uma baseline para essa sustentação e evolução, e também atuamos com o monitoramento contínuo e a expansão desses recursos. Vou detalhar um pouco mais como acontecem esses pontos. Nessa consultoria estratégica, nós atuamos para mapear os processos, para identificar as oportunidades de melhoria. E a gente avalia aqui a maturidade do cliente, avalia todos os processos com profundidade. Dentro do assessment de processos, em que a gente a gente dá bastante importância para esse assessment de processos. Esse é o momento em que a gente debruça com o cliente, né, com os conhecedores exatamente do processo, para identificar primeiro como o processo acontece, né, o famoso as-is, mas olhando sempre com oportunidades de automação. A gente identifica gargalos, a gente localiza pontos de ineficiência e a gente descobre oportunidades. A gente avalia as áreas de maior impacto, né? A gente identifica essas oportunidades de automação, que pode ser com RPA, pode ser com a utilização de uma IA generativa, pode ser com a criação de um aplicativo, de um chatbot, pode ser até mesmo com soluções de data, que eu não estou aqui especificando, mas muitas vezes a empresa ainda faz a consolidação dos indicadores em planilhas. Então, sim, isso tudo leva, nesse mapeamento de personas e de jornadas, que nós utilizamos, inclusive, conceitos de design thinking para fazer esse material todo, observando e dando bastante voz ao usuário da área, ao colaborador que realmente coloca a mão na massa e que sente a dor daquele processo. Nós damos voz para esse colaborador, para que ele traga as expectativas, os anseios, como ele está se sentindo ao executar aquele processo, o que ele gostaria que fosse feito naquele processo. Esse mapeamento de jornada é bastante rico, nos traz muitos insights da solução que nós vamos propor. Nós não nos preocupamos apenas em oferecer uma automação direta, mas em trazer valor e ganho em todos os níveis, tanto qualitativos quanto quantitativos ao cliente que está nos procurando. Avaliamos também a maturidade, diagnosticamos a cultura. Muitas vezes a empresa já tem alguns citizen developers trabalhando com automações, mas é muito importante a gente identificar qual é o nível da cultura, se a empresa tem necessidade, se a empresa tem interesse em evoluir aqueles assets de hiperautomação que nós estamos entregando, ou se ela gostaria de que nós também assumíssemos essa atividade. Isso determina para a gente, inclusive, a tecnologia que pode ser adicionada. Fazemos, então, o software selection, a seleção de tecnologias, onde a gente recomenda as melhores ferramentas para o ecossistema de hiperautomação que cabe para essa empresa, conforme o tamanho dessa companhia. Fazemos, e sempre isso tudo alinhado ao estratégico da empresa, ao alinhamento, ao planejamento estratégico, com foco em trazer eficiência, produtividade e, claro, retorno do investimento. E no final dessa atividade, dessa consultoria, nós priorizamos essas iniciativas, entregamos, então, um roadmap de possibilidades, uns processos com projeção de ROI e de payback, e aí ajudamos a empresa nessa priorização das iniciativas. Você quer falar alguma coisa nesse ponto, Leandro? Não, acho que está super bem colocado, né? Acho que um ponto legal assim do software selection, que é muito interessante, é saber quem são os usuários, né? Se é a TI que vai desenvolver, se é um time de desenvolvimento, ou se a gente vai empoderar a área, né? E com isso, você muda a tecnologia, ou você até pode dividir tecnologias diferentes para usos diferentes. Exatamente, Leandro. Como nós dissemos lá atrás, somos agnósticos em tecnologia. A gente pode atuar em diversas ferramentas, ferramentas low-code de mercado,
E também ferramentas como Python, cada vez mais tendo bastante aceitação dentro do mercado. Ela traz um rápido retorno desse investimento e ela permite uma interação muito profunda e muito ampla e livre, né? Sem somente os recursos destinados e entregues pela ferramenta de low-code. Não que elas sejam ruins, não, pelo contrário, a gente atua com bastante ferramentas low-code também. Isso, como eu disse, depende muito da maturidade do cliente e do objetivo estratégico do cliente em relação à hiperautomação. Isso tudo passa por esse diagnóstico dentro dessa consultoria estratégica. Mas também, como eu disse antes, a gente também faz projetos para automatizar com eficiência. Fazemos projetos direto para trazer a automação e um ganho mais rápido para o cliente, quando ele já determina qual é o processo que ele quer trabalhar. Então, isso passa por implementar soluções que combinam as tecnologias aí, como RPA, claro, como inteligência artificial, generativa ou outras, machine learning, deep learning, workflows inteligentes, interfaces conversacionais para automatizar tarefas repetitivas, tomada de decisões, interação com usuários, para trazer ganho de escala, precisão e agilidade para o processo. Sempre a preocupação aqui é o processo. Então, o RPA, ele permite fazer automação do nível mais atômico do processo, da tarefa repetitiva, que é baseada em regras, muitas vezes, mas a gente pode aplicar IAs para tomada de decisões, para interpretar dados não estruturados, documentos, para interpretar dados com muito volume. E, como eu disse, também a orquestração de processos com workflows inteligentes, que permitem trazer uma visão do processo, uma gestão do processo, que muitas vezes é dificultosa dentro das empresas. O workflow traz bastante integração, permite que traga fluidez dentro dos processos. Claro, adicionamos chatbots e agentes virtuais e inteligentes, onde a gente entende que traz ali ganho no processo. Nosso objetivo não é vender um agente ou um chatbot para o cliente diretamente. Mas se ele necessitar, se for trazer ganho para aquele processo, sim, por que não? A gente oferece atendimento automatizado e execução, inclusive, com linguagem natural, com integração com inteligência, com GenAI, com as LLMs, SLMs, e isso tudo sempre com a visão do foco no ganho, né? Integração e escalabilidade. Automações conectadas que evoluem conforme as necessidades do negócio. Eu acho que esse aqui é o nosso portfólio maior, né? Aqui é um leque muito grande, aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, mas você tem algum outro caso, alguma situação que você queira mencionar, Leandro, sobre esses pontos? Não, o workflow que é um ponto legal, né? Poxa vida, não é automatizar o que se faz hoje, né? Mas, cara, como é que a gente dá uma solução realmente que enderece para o cliente a melhor solução mesmo, né? Propriamente dito. Então, às vezes a pessoa pede um robô para criar um chamado no Gira, ou para pegar aquele chamado e mandar um e-mail para alguém. Cara, como é que a gente constrói isso? Direciona para as pessoas corretas, já cria alertas, cria acompanhamentos e faz o processo que eventualmente vai depender da ação humana também ser mais organizado. Muito bem, é isso mesmo. Enfim, aqui a gente gosta bastante, esse aqui é o nosso playground, a gente gosta bastante de colocar o que a gente identificou na consultoria estratégica, muitas vezes, em ação, né? Em operação aqui. E às vezes um projeto que a pessoa imagina que é desse tamanho, ele fica desse. Mas porque ele ganhou musculatura e está indo para um outro patamar. Não é simplesmente um RPA a mais. Mas é uma solução por completo, né? A gente não se preocupa em apenas automatizar a tarefa, mas trazer um repositório, indicadores que ele possa gerir o negócio dele, fluidez dentro do processo, que ele possa saber onde é que o processo está parado naquele momento, né? Com workflows. Enfim, a preocupação é a solução, a hiperautomação, a solução de ponta a ponta, do começo ao fim do processo. Sempre trazendo ganho em todas as etapas. Isso aí. Bom, e tudo isso, claro, com sustentação e evolução. Nós oferecemos, então, um AMS, né, um baselines, que tem o objetivo de sustentar, de garantir a continuidade de valor, sustentar e evoluir essas soluções automatizadas. Fazemos aí o suporte operacional, que chamamos aqui de RUN, que é o atendimento a dúvidas, os incidentes, correções de fluxos de automação. Nos preocupamos bastante com a continuidade, porque não é só entregar o robô e virar as costas, agora o filho é teu. Não, a gente se preocupa em continuar esse atendimento,
Então, fazemos esse monitoramento contínuo também, com um diagnóstico proativo de falhas e garantia de performance dos processos. Então, proativamente, a gente avalia, olha, aqui pode ser que você tenha um problema com o espaço em disco. Olha, pode ser que esse robô tenha conflito com um outro horário na sequência, porque ele tem uma volumetria muito grande, está vindo cada vez mais volumetria. Então, esse nível de atendimento a gente percebe no monitoramento contínuo. Fazemos a gestão de problemas, a atuação estruturada para eliminar causas recorrentes, né? Se aquele problema aconteceu mais que uma vez, a gente sempre vai buscar a origem daquele problema. O que é que está acontecendo, né? Que a gente possa solucionar, melhoria sempre, né, gente? E evoluções incrementais, que nós chamamos aqui de transform, que então, são os ajustes, né? Execução de ajustes, de melhorias, de evoluções. Muitas vezes a automação passa por uso de assets externos, como sites externos, APIs externas, então são necessários que sejam evoluídos também. E fazemos, sim, a expansão da automação, identificando oportunidades e ampliação daquele escopo automatizado. Então, como eu disse também, sempre melhoria contínua e evolução. Né? Então, essa é uma preocupação de dar continuidade do atendimento mesmo após a entrega, o go live das soluções que nós trabalhamos. Quem nunca aqui vivenciou faltou isso, não mapeamos, ou apareceu um novo cenário logo após o go live, né? Então é comum e é importante dar esse suporte, essa evolução, e muito bem documentada também. Claro, esse é um item opcional, né? O cliente sempre nos procura para isso, porque é uma tranquilidade muito grande. Ele transferir essa responsabilidade de monitorar e de garantir que todas as automações que ele tem na sua esteira estejam funcionando com efetividade. Então, esse é um item bastante utilizado na nossa empresa. Bom, evolução da automação. Estamos vivendo isso numa velocidade de mais que sexta marcha hoje em dia, né? Começamos, então, com RPAs, onde eram a execução de tarefas repetitivas e baseadas em regras, com baixa flexibilidade, né, e pouca inteligência. Não estou falando que o RPA era burro, não, mas é que ele precisava de ser instruído em tudo que ele fazia, né? Mas sempre com foco em ganho operacional. Não estou dizendo que isso é ruim, ainda até hoje tem muita utilidade, e a gente continua utilizando, porque muitas vezes o processo é rígido mesmo, né, sempre daquela forma, então o RPA continua sendo bastante utilizado. Agora tem um nominho novo aí, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas agora estamos com hiperautomação. E com hiperautomação, com essa integração entre todas essas tecnologias que permitem ampliar a solução que oferecemos para os nossos clientes. Os processos são mais flexíveis, são conectados, são inteligentes, conseguem determinar os caminhos que eles devem seguir automaticamente. E, claro, a gente oferece aqui também com a governança, a orquestração e essa escalabilidade desses processos. E para onde nós vamos? É meio difícil hoje em dia a gente conseguir ter uma bola de cristal e falar o que é que vai acontecer nesse futuro, né? Com essa IA generativa correndo e trazendo ganhos cada dia mais interessantes. Mas o APA, né? Autonomous Process Automation, então ele é o que deve ser ali o substituto do RPA, né? Eu digo que ele é a criança mais nova que está chegando aí, né? Ou já não é criança mais, já está sendo utilizado, mas são processos que aprendem com a execução que ele tem, com a base histórica que ele tem, e se ajustam, com mínima intervenção. São agentes autônomos inteligentes, que podem tomar decisões complexas, interagir com múltiplos sistemas e também, claro, com o ser humano. Automação com consciência de contexto. Né? Essa automação de contexto é o que a gente tem oferecido já nesse momento, né? A gente vai para isso com muito mais ênfase, mas a gente já tem soluções que com essa consciência de contexto, direcionada a um contexto. Eu acho que é bastante interessante esse nosso futuro, né, Leandro? O que você consegue visualizar mais do que isso, que a gente vai conseguir trazer aqui para o nosso público? Eu acho que assim, mais autonomia ainda para as áreas de negócio, né? Na minha visão, em algum momento, assim como a gente popularizou as ferramentas de analytics, né, descentralizou isso da tecnologia, da área de TI, eu brinco que até viralizou, né, vou usar o exemplo do Power BI, em algum momento a gente também tem que pensar nisso, né, como é que a gente vai fazer com que as áreas possam ter seus pequenos robôs, suas ferramentas para automatizar suas pequenas tarefas, ao mesmo tempo que a gente também tem cenários de automações enterprise, automações
com mais parrudas, com mais governança, com mais qualidade e com mais preocupação no controle do que está acontecendo, né? Então hoje essa barreira ela ainda existe, né? A gente tem alguns caras que já fazem algumas coisinhas, principalmente em Automate, né? Power Automate que é um pouco mais acessível, mais flexível, mas ainda falta empoderar mais a ponta, né? Então, como que essa revolução também, junto com a inteligência artificial, o que ela vai causar nesse cenário futuro aí, né? Bastante promissor, né? Uma coisa é isso, é isso que eu te falo, bastante promissor. Divertido, com certeza vai ser, né? Vai ser sim. A gente vai ter bastante desafio, muito aprendizado, e é uma corrida constante para entender tudo isso que está chegando, né? Como a gente pode trazer valor e aplicar isso para atender as demandas dos nossos clientes de forma cada vez mais criativa, né? E ampla dentro desse contexto de hiperautomação. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os cases, alguns cases reais de atuação que nós tivemos dentro de hiperautomação, com bastante eficiência. Vou me alongar muito. Esse aqui, por exemplo, é uma indústria de agro, como a gente já mencionou algumas vezes, né? Trabalhamos bastante com agro. Acho que se você consegue se lembrar, Leandro, qual que era o contexto que o cliente precisava, né? Qual a solução que ele precisava de atender? Na realidade aqui eram 3 RPAs que a gente construiu uma plataforma, né? Uma proposta de plataforma em que, na prática, a gente mapeou como 3 RPAs, no final eram 8, se eu não me engano, cada um fazendo um pedaço, né, junto com o chatbot e um portal. Então vejam como é uma solução de hiperautomação, e aqui vendendo um pouco o peixe da Kairos, né, conseguir ser transversal e entregar tudo isso é muito bacana, porque eles precisavam ao mesmo tempo automatizar a requisição de peças por diversos locais, a reposição dessa peça no estoque, a otimização da atribuição dessa peça na máquina, olhando o custo, por exemplo, se eu trocar 3, 5 motores num mês, fica muito caro. Será que não dá para segurar? Motor foi um exemplo meio infeliz, tá? Mas às vezes uma esteira dá para aguentar um pouco mais? Para que não tenha, por exemplo, o custo médio de manutenção, faça assim no mês, né? Então, toda essa integração de pedidos, uma outra integração para que se faça o follow-up de um pedido de compra de reposição, aonde ele está na jornada de suprimentos. Será que vai chegar a tempo? Aonde ele está? Eu estou com um problema grave, eu consigo ir buscar, eu vou ter que pegar em outro lugar, pagar mais caro. Tudo isso era manual. Então, pensem numa empresa que, no caso aqui, tem mais de 1.500 ativos. Como que ela consegue gerenciar isso com o ser humano? Lembra do papo que eu falei lá atrás de escalar? Vai fazer outra fábrica. Como é que se gerencia isso? Se não tem algo por trás processando e trazendo esses insights, sempre vai estar atrasado. Essa solução foi bastante interessante, que o cliente ficou surpreso, né? Ele falou, mas eu chamei vocês para falar sobre RPA, e vocês me oferecem uma coisa muito mais ampla, mas ele gostou muito, porque ele viu que os controles paralelos, né, que ele tinha em planilhas para o repositório de dados iam ser eliminados, não precisava customizar o ERP dele, o que custaria aí, teria um custo maior, né, mais elevado, para manter uma atualização de uma aplicação. Um portal web que tinha aí uma escalabilidade para acessos, então que também os fornecedores externos poderiam responder por esse portal. Enfim, é uma solução bastante robusta aí, que a gente tem bastante orgulho de ter trabalhado. O segundo caso aqui, ele trata uma questão de manufatura. Aqui também o cliente trabalhava com uma comunicação descentralizada no processo de fabricação dos pedidos, que depois levava até o faturamento. Esse processo de faturamento dos pedidos eram feitos todo dentro de um grupo de WhatsApp. Nada contra o grupo de WhatsApp, gente. É muito útil para a gente falar com a família, com os amigos, mas para controlar o fluxo de um processo, ele é bastante ineficiente. Nessa solução, então, a gente fez uma proposta de um chatbot multicanal inteligente, claro, com RPAs e workflows por trás, mas com chatbots que permite, então, todo o trâmite do processo ser registrado, ser informado, eliminando, então, esse grupo do WhatsApp que eles trabalhavam com tanto afinco. E, muitas vezes, por falha de comunicação interna, o processo acabava não indo para a fábrica no tempo desejado, não entregando para o cliente a tempo. Então, ele trouxe bastante ganho aí, qualitativo dentro desse processo, também quantitativo, claro, mas a centralização nessa comunicação, essa visibilidade em tempo real dos andamentos dos produtos, com essa comunicação totalmente estruturada dentro de um chatbot inteligente.
foi muito interessante essa proposta também. Surpreendeu o cliente no primeiro momento e o resultado disso foi bastante eficiente. Esse é um projeto bastante interessante também, em que nós trabalhamos aqui utilizando a API da ChatGPT para fazer verificação de documentos. Esse cliente tinha uma necessidade de fazer checagem, validação dos documentos, de muitos documentos que eram não estruturados, documentos grandes, enormes, em PDFs, com muitas páginas, e era necessário de detectar se as pessoas participantes do documento já tinham feito reconhecimento, rubricado as páginas, se já tinham feito assinatura dentro de todas as pessoas já tinham assinado o documento que precisava ser assinado, além de, claro, fazer reconhecimento se aquele documento era o oficial, se estava contento nessa validação. Utilizamos, então, a IA generativa para fazer essa conexão com RPA também e com workflows, atendendo aí as normas e as regulações da empresa e garantindo que aquele documento estava validado, a validade do documento com conformidade, né? Esse processo está em implantação e maturação dentro do cliente nesse momento, e a gente entende que esses indicadores ainda vão ampliar. Hoje eles têm 60% de redução no tempo médio dessa validação do documento, porque nem todos os documentos ainda foram estruturados, mas aos poucos esse indicador vai ser ampliado, porque outros documentos estão sendo somados ao processo. Trouxe bastante economia de tempo e ganho de produtividade na área. Acho que aqui tem um ponto importante, né? A padronização que o governo tem feito também de diversos documentos tem ajudado, né? Seja num RG, seja numa CNH, seja em documentos de veículo. Então, isso ajuda muito também a tornar o processo mais blindado. Isso mesmo. Esse outro case aqui é bem interessante, que ele é uma empresa também do agro, mas que ela tem necessidade, um turnover bastante alto, eles têm um processo de avaliação de candidatos para vagas bastante extenso, que envolve diversos laudos, avaliações feitas por psicólogos e por outros profissionais para avaliar o candidato, e essas informações muito úteis, depois que aquele candidato se tornou um colaborador, eles gostariam de que fosse levado essas informações para dentro do sistema deles, o SAP Success Factors. E nesse caso, então, a gente fez o uso de IA generativa para interpretar os dados dos laudos e das avaliações. Claro, inicia pelo monitoramento que o profissional envia esse documento e depois faz essa interpretação dos laudos, essa transcrição dos textos, né, com as informações chaves, e atualizando, então, o perfil do colaborador, que fica, então, registrado isso de uma forma automática. Isso trouxe bastante ganho para a área de RH, de recrutamento e seleção dessa companhia. E aqui teve um caso bastante interessante de um agente de IA para pré-venda comercial. Aqui a empresa, a equipe comercial enfrentava muitos desafios porque os leads entravam por diversos canais. Formulário no Google Forms, e-mails, WhatsApp, e-mails, claro, não estruturados, WhatsApp, redes sociais diversas. Dificultava esse tratamento dos dados recebidos dos leads que eles tinham que tratar. Aqui com o agente de IA, a gente fez um agente de IA para prospecção, integrando todos esses canais e já integrando também ao CRM da empresa, que nesse caso é um Salesforce. Então, ele inicia por monitorar e interagir com esses leads recebidos, via chatbot, e-mail e formulários, ele coleta e interpreta todos esses dados, valida, enriquece as informações, aplica qualificação, as regras de qualificação do perfil ideal do cliente, atualiza agenda, reuniões com pré-vendas, conforme o processo demanda, e ele atualiza essas informações automaticamente dentro do CRM, evitando atividades humanas. Então, o CRM está sempre atualizado, organizado, aumentou a taxa de conversão de leads para oportunidades, nenhum lead fica perdido mais, porque isso acabava sendo perdido, acabava demorando para atender o cliente, o que às vezes, né, nessa velocidade que nós estamos no mundo de hoje, o cliente desiste daquela compra se ele mandou uma mensagem no WhatsApp e demorou um tempo para ser atendido, para ser respondido. Então, teve 85% aqui de redução do tempo médio de resposta desse lead. E os leads todos passaram a ser triados e registrados, integrados ao CRM, o que trouxe bastante eficiência no processo. Você lembra desse caso, Leandro? Sim. Esse é muito importante, né? Porque perdia-se muito contato. Sim. E seja pelo tempo, como a Vânia bem destacou, seja pela
quantidade de textos mesmo que vem, né, num e-mail muito longo ou num formulário não bem preenchido. E com isso, com menor ou maior qualidade, isso está no CRM, está no Pipe, está mais organizado e para ser tratado com prazo, né? Então, tem o ser humano ainda? Tem o ser humano tratando os casos que precisam de maior detalhe, mas grande parte já entra na esteira, já entra no funil que a gente fala comercial para se trabalhar. E dá uma agilidade tremenda. É isso mesmo. Bom, pessoal, esse é o tempo, nosso tempo está aí terminando, né? São os cases que nós trouxemos aqui para falar com vocês, mas não são só esses, tem muito mais exemplos de cases, e se alguém tiver interesse em entender, por favor, nos contacte. Esse aqui é o QR Code da Queiros, e ficaremos muito felizes aí de atender. E eu acho que agora a gente deve chamar o Wagner, né? Wagner, tá na área? Quer comentar alguma coisa mais, Leandro? Sim, tô aqui. Aí, muito bem. Maravilha, vamos lá. Temos aqui várias perguntas. Que bom. A primeira pergunta, deixa eu pegar aqui, que eu fico com tanta tela aberta aqui agora, eu estava preparando o certificado da turma. É o seguinte, Henrique Schmaus. Leandro, se entendi corretamente, vocês fornecem a estratégia e caso seja do interesse do cliente que ele execute, vocês entregam o caminho, é isso? Se sim, muito interessante isso, dá mais liberdade para o cliente. Sim. A gente, inclusive, em alguns casos, pode até fazer a co-construção. Normalmente, isso funciona muito em engenharia de dados, em hiperautomação a gente tem começado a provocar os clientes, né, para que é feita a primeira onda de construção com o cliente, já empoderando o usuário para que ele possa dar continuidade e evolução, né. A Queiros, ela se posiciona como geração de valor para o cliente e construção de parceria a longo prazo, não de criar um vínculo que o cliente tem uma alta dependência, tá. O tema da apresentação aqui fala muito disso, né, como atuar com inteligência, né. E na nossa visão, assim, atuar com inteligência é sim você pensar estrategicamente. Como que você constrói isso de maneira sustentável para a companhia? Você não faz um robô para ser uma ilha que daqui 1 ano, 6 meses, que quer que seja, ele fica lá, fica com aquela empresa, tem que pagar de novo. Não é esse o objetivo. É isso. Bacana, vamos lá. Temos aqui a pergunta agora, cadê? É dele também, do Henrique Schmaus, não sei se falei certo, sobre a sustentação. É um contrato de serviço on demand ou é padrão na integra de todo o projeto? Ele é opcional, depende muito do cenário do cliente, né? Então, clientes com qual que é a sacada da sustentação, né? Dificilmente a empresa vai ter grana para bancar um headcount, 2 que seja, para sustentar um processo, né? E o cara que eventualmente pode desenvolver na área, ele não vai ter no dia a dia dele ficar monitorando, ou surgir uma emergência, ele tem que ir lá fazer um remapping da tela, ou alguma manutenção que seja. Então, dependendo do cenário do cliente, que tem mais ou menos robôs, eles fica muito mais barato do que você contratar um headcount e extremamente flexível. Então, a gente tem um pacote de horas para ser utilizado, seja no run, lembrando um pouquinho do slide da Vânia, e o run é o quê? É garantir que a engrenagem está funcionando, azeitada, se a performance está dentro do esperado, se não está dando algum tipo de alerta, algum problema em banco, algum problema no processo, alguma lentidão. E o transform, que são pequenos incrementos, ajustes. Então, isso pode ser um pacote de 30, 40, 50, 60, 100 horas, né? E por trás dessas horas ainda tem horas de back-office, então tem liderança técnica por trás, tem o gerente de contas que apresenta. Tem cliente nosso que tem mais de 20 robôs gerenciados conosco. Então não é simplesmente botar o pacote de horas e fazer funcionar, não. A gente presta conta, mostra o que está acontecendo, o que está a performance, como é que está o consumo, o que ele usou para run, o que ele usou para transform, aprova as horas de transform. Então tem um processo estruturado dependendo do cenário do cliente. Tá? Maravilha. Vamos lá, temos mais aqui. Tem um comentário do Carlos Eduardo, medição de sucesso da solução também é um ponto importante para garantir a continuidade do engajamento. E o Henrique coloca o seguinte, podem falar mais sobre automação com consciência de contexto?
Sim, automação com consciência de contexto. Direcionamos, então, a automação e a partir de prompts, como prompts de comando mesmo, é feito que perguntas diretas ao contexto e ele pode fazer a busca e trazer essa informação diretamente. Tem um caso de uma indústria em que precisava que a resposta às falhas nos equipamentos fosse respondida rapidamente. Olha, está acontecendo de pingar óleo, estou dando um exemplo bem aleatório, no equipamento X, cujo manual é gigante, né? Envolvia aí milhares de páginas, né? E esse contexto poderia ser perguntado de qualquer forma, numa linguagem natural, direcionado para esses manuais especificamente. O cliente não queria que a IA fosse na internet, né? E alucinasse ao trazer essa resposta. Então, precisava de trazer uma resposta oficial do fabricante daquele equipamento. Esse é um contexto direcionado em que a gente trabalhou e teve bastante efetividade, né? Tem muitos mais outros, né? Quero buscar dentro da minha base de dados aqui informações de laudos de correções, de manutenções corretivas anteriores executadas que tenham semelhança a essa atual, né? Então, escrita numa linguagem natural, fluida, e esse é um tipo de contexto direcionado que cada vez mais vai estar frequente dentro das automações. Eu vou dar um exemplo prático disso que a Vânia falou aqui, tá? A gente está discutindo nessa semana com o cliente, inclusive, a construção de um agente. Na realidade, é um agente que vai desdobrar em N agentes, então é um agente genérico. Depois a gente vai criar o especialista do RH, o especialista da produção, o especialista da contabilidade, né? Primeiro vai ser um GPT interno, vamos chamar assim. E ele vai ter o seu contexto, mas a gente já está colocando para ele o desenvolvimento. E aí entra, de novo, da pergunta anterior da sustentação, entra uma sustentação muito focada no transform, que é o quê? É capturar as perguntas, as interações que foram feitas, o feedback dos usuários, direto na ferramenta ou indireto, e ir melhorando esse feedback, essa consciência da resposta, a qualidade da resposta. Então, faz parte da jornada, não vai ser feito algo em 2 meses que seja, que já vai ser extremamente preciso. Lógico, quando você faz o RAG, você faz o contexto aumentado ali, você já faz preciso, cara, vai lá para cima, né? Mas tem coisas que ainda fogem. Uma estratégia que a gente assume muito também nisso, não sei se está claro para todos, né? Se a gente for pagar token para qualquer pergunta que é feita, a conta fica cara do brinquedo, tá? Então, muitas vezes não se usa uma IA generativa para dar uma resposta que ela já está dentro de um padrão, dentro de uma base de conhecimento. Então, é muito bem feito um fine tuning, e isso é vivo ao longo do uso, para evitar que se explodam os custos, né? Vamos usar o exemplo agora do GPT com o Ghibli, todo mundo gerou imagem lá, né? O próprio GPT falou, cara, nossas placas de vídeo estão fervendo, parem, suspenderam. É a mesma coisa, numa proporção menor, né, cara? Over 6x está gastando 5, 10, 20x. Então, ter muito controle disso faz parte do trabalho que a gente faz também de sustentação e de guidance para o cliente. Porque existe muita preocupação com isso, né? Porque você está assinando um cheque e aí? Quanto vai ser a conta? Fantástico. Excelente. O Eduardo Vilaça, Vânia, pergunta: esse caso do CRM, qual o prazo de implantação de um projeto igual a esse, usando o Salesforce? Esse deve ser do agente do leads, né? Da prospecção do lead. Isso depende muito da quantidade de canais que a gente vai trabalhar, né? Lógico, isso. Mas isso não é muito longo, não. Isso demanda aí talvez 1 mês de atualização, 1 mês e meio a gente vai iniciar sempre com assessment, ainda que seja de um processo específico, a gente vai se debruçar para entender todas as regras, todos os canais, de que forma que a gente deve responder. E aí, por 1 mês, 160 horas, é possível da gente já ter alguma entrega de valor iniciando por aí, e a gente vai, claro, isso pode demandar diferentes volumetrias, depende dos canais que vão ser trabalhados. Mas isso é rápido. O ponto é o seguinte, né? Os dados são o motor da inteligência artificial, e aqui não é diferente. Se o dado está acessível, está fácil, está estruturado, o caminho é muito mais curto. Excelente. Vamos lá, assim, para a gente fechar, tem mais uma pergunta aqui. Cadê? Tá aqui, ó. O Fernando Fernandes. E no caso de evolução e mudança tecnológica, prestam consultoria na prospecção e implantação?
Sim. Sim, mudança tecnológica, provavelmente ele está se mencionando das automações em si, né? Isso seria um processo de reescrição, de reescrita mesmo, né? De um refactoring da solução em si. Um outro ponto que até não mencionei, mas é extremamente importante, tudo que a gente entrega, nós entregamos com muita documentação, para que também facilite esse momento futuro. Isso a gente pode atuar tanto nessa fase, na substituição de soluções de automação, como, às vezes, acontece muito, da gente atuar também na troca, na evolução dos sistemas integrados, do RP, do CRM, e isso atua, e a gente atua sempre buscando ter o menor impacto possível da mudança, da transformação, né? Aproveitando o máximo possível, por isso que a gente evita até fazer web scraping, a gente utiliza os assets mais tecnológicos, APIs e outras técnicas para evitar que se tenha a necessidade de reescrever tudo, né? Não sei se eu respondi tudo, Leandro, acho que você pode complementar. Eu vou até vender um pouco do peixe aqui da Queiros nisso, tá? E aí, não é um case que ainda foi trazido para nós em hiperautomação especificamente, mas eu sei do potencial da capacidade, tá? A Queiros hoje tem uma ferramenta chamada K-Covert, tá? Ela é global e ela faz muita migração de código. Ou seja, eu quero sair do SaaS e ir para a ferramenta X, Y ou Z. A gente tem N cenários já explorados. E o time está em desenvolvimento fala, cara, pode trazer os desafios que a gente faz essa migração. E o que esse K-Covert faz? Ele tem diversas inteligências artificiais com uma supervisão humana em que ele faz a migração de código e checagem para ver se isso está fazendo, se está funcionando, se está fazendo sentido, e eventualmente alguma coisa entre auditoria. A gente tem ganhos de 70% a 80% de migração de código em média. Tá? Então, não consigo bater na pedra agora aqui, mas se vocês têm esse desafio, traga para a gente vai analisar sem custo nenhum e vamos trazer uma devolutiva para vocês. Tá? E a gente é movido a esse tipo de desafio. Bacana, excelente. Eu coloquei aqui até no chat agora a imagem com os dados, também o site de vocês, tá? Tem aqui a pergunta agora do Thiago Juncione. Existe alguma iniciativa da Queiros para chatbot analytics? Ou seja, uma IA para te ajudar a responder com análise suas baseado em informações de de um banco de dados, né, provavelmente. Provavelmente desse banco de dados. Sim, temos cases desses. Isso remete ao context aware. É quando você direciona o contexto, né? Eu até mencionei um exemplo aqui de busca de laudos, de manutenções, pesquisando diretamente no banco de dados a ocorrência anterior, que é muito diferente de você procurar dentro de um select direto no banco, né? Isso para um nível mais técnico aqui. Mas sim, existem vários. Esse é um dos que eu lembrei. Acho que. Mas se você lembra de mais algum, Leandro, provavelmente lembro, sim. já tenha passado pelo usuário. Sim, inclusive esse ainda está em discussão com o cliente, tá? E aqui tem um cenário bem complexo, tá? Em que eu não tenho uma tabela para consultar, eu tenho um modelo dimensional. Então eu tenho tabelas fato e tabelas dimensões, e eu tenho que controlar o contexto que cada pessoa que faz a interação tem acesso, né? Estão falando de segurança de dados, estão falando de dados pessoais. Aqui na prática é produtividade, tá? Então, como é que eu consigo controlar minha meta de produtividade com planejamento de produção, com o que eu produzi frente à minha equipe, ao meu turno, ao meu equipamento, à minha realidade, quanto que eu vou receber de manutenção, de remuneração variável, né? Isso hoje é feito com BI, e a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma operação agro, tá? Acho que eu esqueci de citar isso. Então, isso vai para o campo de alguma maneira, né? Com maior ou menor latência, dependendo do tipo de conectividade. Mas, cara, você tem que juntar todos os operadores e explicar. Agora, a ideia é que ele tenha isso na palma da mão. Como é que foi minha performance ontem? Eu consigo bater minha meta do mês? Qual que está a minha projeção de bater a meta do mês se eu continuar nesse ritmo? Eu estou melhor que o meu mês passado? Estou pior? Eu estou entre os top o quê? Vejam que cenoura que você coloca na frente do operador para ele se realmente estimular a produzir com qualidade, com segurança, né? Esses são componentes também que compõem a meta, tá bom? Não é só produção, né? Hoje ninguém produz por produzir simplesmente. Mas é um case muito bacana, só que ele tem uma complexidade um pouco maior. É possível, tá? Já adiantando.
Muito bem. Tá no mudo aí, Wagner? Tá no mudo, é a frase mais ouvida nesse ambiente, né? Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo. Mas vamos lá. E eu já coloquei as informações suas aqui no chat, tá? Para o pessoal poder acessar. E o seguinte, eu quero deixar aberto aqui agora para vocês fazerem as considerações finais. Quiser passar mais alguma informação, mais algum canal de contato. Começando agora, a Vânia começou no início, agora com o Leandro. Legal. Bom, Wagner, para nós é um prazer estar aqui, tá? Dividir um pouco da nossa experiência. Eu brinco muito assim que de tecnologia, de TI, não tem ninguém que saiba tudo, né? Se tiver, o cara é um baita de um mentiroso. Então, a troca, o construir junto, o aprender e estar sempre atualizado com esse monte de coisas que surgem é fundamental. Então, isso aqui é um canal para isso, para que a gente possa criar vínculos. Então, se conectem no LinkedIn, vamos conversar, vamos trocar ideia. É super importante para nós, é um prazer estar aqui, de verdade, tá? Ainda mais encerrando o evento, né? Poxa vida, baita responsabilidade estar aqui como última palestra, tá? O tema desafiador, né? A gente não está falando simplesmente do que fazer, mas, cara, como é que a gente faz isso de uma maneira diferente? Então, para nós é isso. A Queiros mesmo deu um baita de um apoio para nós estarmos aqui, tá? Então, eu gostaria até de agradecer a empresa, a liderança também, que estimula a gente a estar nesse tipo de situação, tá? Fantástico, Vânia. Muito bem, eu sou muito grata aqui à AB Info, ao Instituto Information Management, por ter nos feito esse convite. Eu acho que é um prazer muito grande compartilhar conhecimento com vocês, compartilhar informações sobre hiperautomação. Eu sou uma apaixonada por essa área, há muito tempo já dentro desse mercado, estudando e cada vez mais animada com os ganhos que projetam, né? Com as coisas novas que vêm por aí. E é isso, né? A gente está aí em constante atualização dessas coisas novas que estão chegando e como a gente pode aplicar. Eu sou uma curiosa eterna, então eu quero entender como é que aquilo se acontece, sabe? Aquela de quebrar o caminhãozinho para ver o que tem por dentro, quebrar aquela estrutura para entender o que tem por dentro e como é que a gente tira o valor daquilo. Sim, também sou grata a Queiros por essa iniciativa, por ter nos estimulado, né, nos facilitado esse canal. E acho que é um prazer muito grande aí ter participado, inclusive essa responsabilidade mesmo por estar encerrando o evento, né, que foi bem interessante. Sim, e acho que nós temos aí o congresso chegando, né, daqui a pouco a gente está tendo esse evento aí que a gente vai discutir esses avanços tecnológicos dessa área. Muito obrigada. Tá no mudo? Tá ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá, é porque deu um pico aqui de energia que apagou tudo aqui. Vamos lá então, gente. É o seguinte, ó, gratidão, tá, Vânia, Leandro, por estar conosco nessa edição, na 5ª edição da semana RPA e AI. E com certeza nos encontraremos em breve aí nos eventos de julho ou em outras capitais também. Combinado? Com certeza. Muito obrigada. Maravilha. Vânia. Um abraço, Vânia, um abraço, Leandro, e também um abraço para todo o time da Queiros. Até mais, gente. Até mais, tchau, gente. Tchau.